Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso tema de propriedades mecânicas dos materiais, hoje nós veremos a parte de região de escoamento do gráfico tensão-deformação e a parte de região plástica. Então, o escoamento, ele nada mais é do que o aumento relativamente grande na deformação, acompanhado por uma pequena variação na tensão. Então, se nós observarmos no gráfico, a parte de escoamento é essa parte indicada pela seta vermelha. Então, observe que nós temos um aumento relativamente grande na deformação, porém, a tensão quase não varia. Então, vocês vão identificar dessa maneira o escoamento nos gráficos tensão-deformação. E aí, nós temos o limite de escoamento, que é a máxima tensão atingida nessa região de escoamento. A partir do ponto A, como nós já vimos, nós temos a região plástica. Então, o escoamento já está na região plástica, comportamento elástico, vai de O até A partir daí nós temos comportamento plástico. Então, toda deformação a partir daí, ela ocorre de forma permanente no material. Em materiais dúcteis, a gente consegue observar claramente, num gráfico, a região de escoamento. Então, materiais dúcteis apresentam a fase de escoamento bem definida, que é onde indica o início da deformação plástica do material. Nós podemos ver essa região pintada em vermelho, que é a região de escoamento. Então, nos materiais dúcteis fica claro para a gente o início da fase plástica. Bem, em materiais frágeis, geralmente não apresenta a fase de escoamento bem definida. Então, nós temos que estimar o início dessa fase de escoamento no gráfico tensão-deformação. Para isso, nós traçamos uma reta paralela à região elástica do gráfico. Então, nós pegamos e identificamos a deformação de 0,2% ou de 0,002, que é mais ou menos aqui nessa região, e traçamos uma linha reta paralela a essa região aqui da curva, que é a região elástica. Daí, nós achamos aqui um ponto. Esse caso aqui é o ponto C. Então, é o ponto estimado aqui do início do escoamento, ou seja, da região de deformação permanente, da região plástica desse material. Então, a partir daqui, nós temos que essa tensão, que corresponde à interseção dessa linha que nós traçamos com a curva, à medida que esta última vai se inclinando aqui em direção à região plástica, ela vai ser definida, então, como a tensão limite de escoamento ou resistência ao escoamento. Lembrando que esse limite de escoamento para um metal representa a medida de sua resistência à deformação plástica. Geralmente a gente usa em projetos o limite de escoamento ou a resistência ao escoamento para fins de projeto, porque a partir do momento que o material entra na deformação plástica, aliás, na região plástica, ele vai ocorrer deformações permanentes. E isso não é interessante para a gente, pois ele vai perder a sua função. Então, a gente utiliza geralmente a região aqui da resistência ou limite de escoamento para fins de projeto. Então, é importante a gente saber esse limite aqui. Bem, a região de comportamento plástico, ela compreende no gráfico aqui tensão-deformação do ponto B ao ponto F. Então, dentro aqui dessa região BF, toda deformação ela é permanente. Então, se você retirar a carga, o material ele não volta ao seu estado original. Então, toda deformação até a tensão máxima, ela vai ser uniforme e a partir desse ponto vai começar a ocorrer uma pequena constrição. Então, onde é a tensão máxima? A tensão máxima, ela ocorre mais ou menos aqui. Então, a tensão ela cresce e atinge um ponto máximo. Então, até aqui, nós temos uma deformação uniforme. A partir desse ponto, o material ele começa a deformar de forma que ocorre uma pequena constrição lá no corpo de prova e toda deformação a partir desse ponto ela começa a ser confinada nesse estrangulamento que começou a ocorrer nessa constrição. Então, a partir daqui é onde ocorre o estrangulamento, a constrição até a ruptura. Então, a partir desse ponto começa a cair a tensão, visto que a gente mantém, pelo cálculo convencional dessa curva, a área da seção constante. Então, nós temos aqui o limite de resistência à tração, nós temos o limite de ruptura, que é a última tensão suportada pelo material antes da ruptura, que seria esse ponto aqui. E nós podemos
definir o que é ductilidade. Então, a ductilidade é a habilidade do material resistir à fratura quando submetido à deformação plástica. Então, seria essa região aqui. E a ductilidade ela pode ser medida pelo alongamento percentual, ou seja, o comprimento final do seu corpo de prova menos o inicial dividido pelo comprimento inicial vezes 100. Uma observação, para vocês entenderem ali, o encruamento no gráfico. A partir do escoamento, onde se inicia a deformação permanente ou região plástica, o material ele vai sofrer essas deformações permanentes. Então, o que são essas deformações permanentes ali? Endurecimento por deformação a frio. E vai ser necessária uma energia cada vez maior para que ocorra a movimentação dos grãos, consequentemente a deformação plástica e permanente, até o limite onde a fratura tem início. Então, isso que ocorre ali na região plástica do gráfico tensão-deformação. Assim como a região elástica tem como característica a resiliência, nós temos a propriedade de tenacidade na região total do gráfico, que é a capacidade de um material absorver energia até a fratura. Então, a gente pode dizer que o material tenaz é aquele que possui capacidade de absorver energia total, ou seja, dentro da região elástica e plástica, por unidade de volume até atingir a ruptura, ou seja, até fraturar. Então, é o oposto do material frágil, onde se tem a fratura com pequena absorção de energia. Então, para que o material seja tenaz, ele deve apresentar tanto resistência como ductilidade. Então, geralmente, os materiais dúcteis, eles são mais tenazes do que os materiais frágeis. Então, embora o material frágil ele apresente maior limite de escoamento e maior resistência à tração, ele possui tenacidade menor. E essa propriedade é interessante para peças que estão sujeitas a choques ou impactos, como, por exemplo, correntes, engrenagens. E nós temos duas maneiras de determinar a tenacidade. Então, a gente pode determinar para condições de carregamentos dinâmicos, onde a gente tem elevada taxa de deformação, e quando o entalhe ou ponto de concentração de tensão está presente, então a tenacidade ao entalhe ela é averiguada pelo uso de um ensaio de impacto. E, além do mais, a tenacidade à fratura ela é uma propriedade que vai indicar a resistência de um material à fratura quando tem uma trinca presente. Já para uma situação estática, que é o nosso caso aqui, que nós vamos mostrar aqui como calcular, a gente pode determinar pelo gráfico tensão-deformação. Então, a gente usa aí a área abaixo do gráfico tensão-deformação. Então, para uma situação estática, onde a gente tem pequena taxa de deformação, a gente pode usar os resultados do ensaio de tensão-deformação quando a gente usa o ensaio de tração para gerar esse gráfico. Então, vai ser a área sobre a curva até o ponto de fratura, ou seja, a gente usa o módulo de tenacidade aí para calcular, integrando essa curva ou fazendo a área abaixo dela, que é a mesma coisa. Então, nós chegamos à conclusão, como já dito, que para que o material seja tenaz, ele deve apresentar tanto resistência como ductilidade. E, geralmente, os materiais dúcteis são mais tenazes do que os materiais frágeis. Para fixar, de modo geral, nós temos que materiais com elevada resiliência têm a tendência de apresentar tenacidade baixa. Geralmente, o material dúctil ele é mais tenaz que o frágil e, embora o material frágil apresente maior limite de escoamento e maior resistência à tração, ele apresenta baixa ductilidade, então ele vai ter baixa tenacidade também. Para fechar essa segunda parte, vamos falar sobre os tipos de fratura. Então, nós temos as fraturas dúctil e fratura frágil. Então, as diferenças entre os tipos de fratura estão relacionadas à quantidade de deformação plástica que esse material vai sofrer antes de fraturar. Então, nós temos as fraturas que são altamente dúcteis ou as fraturas frágeis. Qual a diferença entre elas? As fraturas dúcteis, o material vai sofrer uma estricção ou uma longa estricção a partir de uma determinada tensão, até um único ponto, até que frature, até que esse material chegue à fratura. Já na fratura frágil, o material ele vai se romper, vai fraturar sem que ocorra nenhuma deformação plástica. Ocorre repentinamente
a fratura. Ele não dá indícios de que vai ocorrer a fratura. Então, observemos essa figura. Nós temos uma figura de fratura frágil e uma figura de fratura dúctil. Então, na fratura frágil, ela ocorre sem deformação plástica. A trinca ela é instável e se propaga rapidamente, mesmo sem o aumento da carga aplicada. Já a fratura dúctil, a gente tem um aviso de que vai ocorrer essa fratura. Então, observe na figura da direita que nós temos aqui essa estricção. Na figura da esquerda, que é a fratura frágil, é como se descolasse repentinamente aqui o elemento, né, um lado do outro. Aqui não, a gente tem uma deformação visível, que é essa estricção. Então, como se avisasse que vai fraturar. É claro que isso, na prática, ocorre de um segundo para o outro. Mas a fratura dúctil, vocês observem aqui que ela é totalmente diferente da fratura frágil. Aqui é como se descolasse. Aqui não. Ela vai dando estrangulamento para depois a fratura ocorrer. Então, na fratura dúctil, a trinca ela é estável e só vai aumentar de tamanho se a carga aplicada sobre o material for aumentada. Então, a fratura ela ocorre aqui por cisalhamento, geralmente com um ângulo de 45 graus em relação à carga aplicada. Uma última observação é que a resistência, como nós já vimos, é uma característica do material e a tensão ela ocorre no elemento como resultado da sua montagem em uma estrutura. E para a maioria dos materiais, as resistências à compressão são aproximadamente as mesmas que as da tração. Então, a gente pode assumir resistência da tração igual à da compressão. Quando ocorre alguma diferença substancial entre a resistência, a tração e a compressão, como é o caso do ferro fundido devido à sua composição química, então tais resistências elas devem ser declaradas separadamente. Então eu vou ter uma resistência última à tração e uma resistência última à compressão, elas vão ser diferentes. Ele vai ter uma resistência maior ou menor à tração ou à compressão, elas não vão ser iguais. Já para os ácidos a gente considera a mesma resistência à tração e a mesma resistência à compressão. Bem, pessoal, então finalizamos a nossa segunda parte do tema de propriedades mecânicas dos materiais. Bons estudos e até a próxima aula.